Eu não posso, como ser humano, como um cara que faz uma análise bastante severa das atribuições e dos erros cometidos politicamente por alguns líderes, mas eu não posso me furtar de um discurso vazio que acabei de ouvir de Flávio Bolsonaro. Ele teve a displicência de falar que o PT do Mensalão e o PT do Petrolão. Cara, ao lado dele estava Valdemar Costa Neto, o único delator e preso pelo Mensalão do PT. Inclusive recebeu anistia do próprio PT quando retornou ao governo. Ele ficou preso e foi anistiado pelo próprio partido do PT, ao qual ele defendeu por quase 20 anos. É muita ignorância. Meu irmão, pelo sangue de Jesus Cristo, todos nós temos direito de votar e acreditar no que quiser. Acreditar em ilusões, sonhos quase impossíveis de serem realizados, mas faz parte. Agora, você ter a verdade na sua frente, nada diferente a não ser a verdade. Não há incógnita, não há pergunta, não há questionamento, é apenas a verdade à sua frente. E a verdade chama Valdemar Costa Neto, presidente do PL, por quase 8 mandatos consecutivos apoiando o Partido dos Trabalhadores. 2 anos, de 4 anos para cá, 8 anos, que foi 4 com o Bolsonaro, porque ele ganhou, e 4 que ele perdeu, virou mito. E o cara ao lado dele, olhe só a frase, preste bem atenção, e eu finalizo dizendo isso, só isso, que o PT é dono, o PT é um dos líderes do Mensalão. E atrás do cara que se expressou dessa forma chama Flávio Bolsonaro. Atrás dele se encontrava nada mais, nada menos do que o anistiado Valdemar Costa Neto. O homem que delatou o esquema, o homem que foi preso pelo Mensalão. Segundo Petrolão, Roberto Jefferson, delator do Petrolão. Se foi preso, eu não busquei informações, eu não vou entrar no mérito. Mas está preso agora por tentativa de homicídio, só vingando por ter atirado, se para matar ou fazer medo, eu não sei, mas acabou se envolvendo e atirando na Polícia Federal quando foi fazer busca e apreensão. Era presidente de honra, o presidente do PDT. Que exemplo! E vou finalizar simplificando e dando alguns exemplos que ele acabou de dar, só que com naturalidade. Realmente, ele acabou de citar aí, no Ceará, uma facção expulsou quase a metade de uma população de uma cidade inteira, pequena, e ele colocou culpa no governador do estado. Beleza, certo? A segurança é de responsabilidade integralmente de cada governante, de cada estado, a não ser que haja um desvaneio tão grande que seja necessário um acordo, como foi feito no Rio de Janeiro, que tenha intervenção com autorização e um pedido do governador e a intervenção do Estado através de uma GLO, que foi utilizada na época nas favelas do Rio de Janeiro por pouco tempo. Mas o pior de tudo, ele reconhece certamente que foi frágil o poder de ação do governador, se não me engano, do estado do Ceará. Se realmente aconteceu isso, eu vi uma reportagem, mas ficou meio vaga. Parece que toda uma população foi realmente expulsa das suas casas. Esse homem devia nunca mais entrar na política, esse governador, muito fraco. Agora, tem outro exemplo a dar que ele não cita.
Cita apenas como Lula. O roubo do celular do Rio de Janeiro é culpa de Lula. O roubo de carro é culpa de Lula. A tomada do poder através de diversos tipos de facções nas favelas do Rio de Janeiro é culpa de Lula. Eu me envergonho e ter um líder querendo ser presidente de um país com esse discurso abrupto, tão ignorante quanto jamais vi. Não tem nexo, não tem casualidade. Se você quer comparar um erro com outro e a responsabilidade, que seja igual. Se o governador do Ceará, independente se ele é do PT, para mim pouco importa, eu não faço parte do PT, já disse em diversos vídeos, errou, foi fraco, foi submisso, não teve capacidade de reação a tempo de expulsar as facções que fizeram a população sofrer, que seja retirado através dos votos em outras eleições e nunca mais seja dado a ele o direito de governar. Agora, passar a responsabilidade da violência 100% mais do que no Ceará. Do então Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, só tem naquelas fotos que aparece só as partes mais bonitas, como Cristo Redentor, Copacabana, etc. Esse é o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. A morar nas favelas do Rio de Janeiro, que são governados, 5 ex-governadores presos. E a culpa é de Lula. Depois dessa eu não aguento mais. Os 5 ex-governadores do Rio de Janeiro, todos presos. Todos foram acusados de ligação. Alguns foram acusados de ligação com a máfia, outros com desvio de finalidade, de dinheiro e custos. Não importa as acusações, todos eles foram expulsos do poder. Então, algum erro eles cometeram, e não foi, mas a culpa é de Lula. Então, se Flávio diz que o erro de governo, o erro de gestão, que não teve a capacidade nenhuma de diminuir o poder de violência dessas facções, ele não cita um governador, ele só cita Lula. E se ele cita Lula, ele está certo. Porque a única coisa que resta para ele é mentir. Então, para quem acredita que a mentira pode se tornar a verdade repetida diversas vezes, parabéns, Flávio. Talvez você consiga realmente seu objetivo, que é enganar a população mais uma vez. Eu não. Você pode contar mentira para mim 300 vezes, vai ser a mesma mentira por igual. Qualquer dado que você representar através de um vídeo que chegue até a mim, com provas documentais, eu vou aceitar as provas. Não tem uma ligação contra Lula na ligação do triplex do Guarujá. Ele era dono. Foi devolvido à empresa. Ele era dono, mas não era. Lula perguntou a Gabriela Reit. Vamos estender mais um pouquinho aí. Lula perguntou, então, substituta de Sérgio Moro. Para quem entende de processo, quem não entende vai ficar vago, mas eu entendo um pouquinho. Quem entende de processo sabe que o princípio da denúncia é a inicial do processo. E você não pode mudar o curso no meio do caminho. A inicial é que Lula era dono do sítio de Atibaia. Então Lula perguntou à substituta de Moro, Gabriela Reit, o seguinte: Gabriela, doutora, Vossa Excelência, seja lá como quiser dizer, eu sou dono ou não sou dono do sítio de Atibaia? E Lula não era mais dono. Você não pode fazer pergunta, não. O questionado aqui é você, Lula. Agora você é acusado de favorecimento. Ô país. Eu tenho uma questão particular aqui no meu município, que foi para mim a maior vergonha do mundo. Houve uma acusação grosseira, através de uma secretaria na assistência social de Barreto, em que foi dito que houve uma denúncia anônima, em que eu participo indiretamente da questão, e a denúncia é denúncia, tem que ser apurada. Não foi dado o direito de defesa.
mandaram que eu fosse procurar a Promotoria de Justiça do município de Tobias Barreto. Lá foi dito que eu retornasse à secretaria. E eu falei para um dos assessores da Promotoria de Tobias Barreto que a denúncia é para ser apurada. E o direito de defesa tem que ser dado. Qualquer ser humano que for denunciado por qualquer crime que ele cometa, ele tem que ser primeiro investigado, notificado e dado o direito à defesa. Não foi dado. Ele disse que não tinha nada a ver, que resolvesse lá na secretaria do município, e a secretaria ficou jogando para lá e para cá. Então procuramos o departamento da Defensoria Pública de Tobias Barreto para que entrássemos com a ação contra quem o denunciou, que a denúncia não tem prova absolutamente nenhuma, porque foi verídica. Entregamos o documento comprovando, mesmo que não entregasse o documento, todos nós sabemos aqui que a situação financeira que atravessamos, e principalmente que a que foi denunciada, a cidadã, era deplorável, era de dar dó. Mas o patrimônio que tinha perante a denúncia era grande. E simplesmente um dos assessores do então defensor público falou que o defensor não queria entrar nesse mérito. Eu nunca ouvi dizer que um defensor público não pode defender o cidadão. E ele está ganhando para quê? Se ele está na condição de defensor, ele tem que ganhar para defender. Por que eu estou contando isso? Porque, infelizmente, entender de justiça é uma coisa. Saber como a justiça funciona é outra. Eu troco todo o meu entendimento que eu tenho, e não é pouco, apesar de não ter absolutamente escolaridade nenhuma, não ter nenhum tipo de diploma que me capacite a se expressar, ou algo que me faça, no mínimo, chegar perto de um pequeno empresário, mas tenho condições de trocar tudo por sorte. Então, vou usar a palavra sorte como finalização do meu discurso. Independente do direito que você tenha. Aliás, antes de terminar, eu vou dar outro tópico aqui, é rápido. Isso é muito rápido. Eu participei também de uma perícia judicial em que as pessoas me atacam bastante. Eu tive uma lesão em 2012 e nunca mais me recuperei. E através dessa lesão, tive uma atrofia muscular da panturrilha, em que todos os profissionais da área de ortopedia sabem o trauma que uma atrofia muscular, que é a perda de massa muscular, consequentemente perde a força e mobilidade. E negado por INSS, normal, sem buscar justiça. Um cidadão da justiça, especialista em ortopedia, simplesmente ele me atendeu em apenas 4 minutos. Isso é perícia. Com 17 minutos, salvo engano, 20, assim que eu saí de lá, em Lagarto, isso aconteceu em Lagarto, Fórum em Lagarto, INSS, na época. 4 minutos para me atender. Isso é a perícia do Brasil. Fui negado. Acabei ficando revoltado, um pouco nervoso, e não recorri. Mas aonde com a perícia de 4 minutos pode analisar um histórico de 14 anos de lesões e lesões e lesões. Subsequentemente eu passei por... ainda passo, mas com isso eu não quero dizer que eu tenho problemas mentais. Eu tenho apenas algumas situações que me atrapalham bastante, que é a ansiedade profunda, em que por algumas vezes já fui levado ao hospital e dependendo do momento, isso varia, muito relativo, não tem como eu saber que hora vai dar, vai depender do nervosismo que eu estou na hora, ou de qualquer pensamento que possa afetar minha tranquilidade, ele dispara como uma bala no gatilho. Assim que aperta o gatilho, dispara, eu tenho que utilizar o remédio contra o transtorno de ansiedade gravíssimo,
que eu já tomo desde 2020. Agora, me encontro em uma situação mais difícil ainda, porque tenho trombose venosa crônica e entupimento das artérias, muito perigoso. O médico disse os riscos que corro. Dessa vez foi atendido por uma médica especialista que me deu atenção. Posso até não passar. Mas eu estou dizendo tudo isso simplesmente para simplificar o que eu disse que iria resumir. O homem não é a verdade a seu favor. O homem não é a documentação que você leva. O homem não se prova, às vezes, a verdade, porque a verdade é dele. O homem tem que ter o fator sorte como principal virtude. Sabe por quê? Porque também se ninguém lhe ouvir, não adianta nada. Se aquele perito não lê os seus papéis interpretados de forma real, não com vontade própria, mas como um profissional que está ali para analisar aquele exame de imagem como um ser humano, esse cara não está mentindo. Ninguém tira de imagem, ninguém faz forjamento de exame de imagem. Relatório você pode até completar alguma coisa a mais ou a menos, são interpretações, mas exame de imagem não. E o meu exame de imagem dava justamente o que eu disse. Ele não ouviu, não analisou meu exame de imagem. E em menos de poucas horas já estava o processo negado, meu benefício, que a minha capacidade era 100%. Tenho que aceitar, porque isso faz parte. Aí você me pergunta, o cara começou falando em política e passou para a saúde pessoal. Não, gente, eu não passei para a saúde pessoal, não. Eu passei apenas para um complexo generalizado de todos os fatores que politicamente se ligam. Quem coloca os desembargadores são os líderes dos estados. Quem coloca o presidente do Supremo Federal são o presidente da República. Então não há quebra de elo. Uma coisa sempre vai ligar a outra. Você tem que ter muita sorte para não ficar na fila de espera. Torcer para que alguém queira cometer aquele crime básico que ninguém assume, mas quase todos fazem. Crime de favorecimento. O que é isso? Se você conseguir alguém que tenha uma aproximação maior em algum órgão, seja o público, que você possa ter acesso a representante que toma as decisões e ele fala assim, faz o seguinte, ajuda aqui o meu amigo. Mas a ajuda é verdadeira. Ele está com esses papéis aqui. Eu gostaria que você desse uma olhada nele com maior carinho, com o maior tempo possível para ser analisado e não restar dúvida naquilo que você está lendo. Você está aposentado. Se você não tiver, você vai que nem eu. Você vai sozinho, conta com a sorte. Se ele resolver reler, você passa. Ele não leu, simplesmente ele não me reconheceu. Simplesmente ele não viu ali. Vinha ali apenas um número que seria tido como mais uma taxa que o governo paga para cada perito que atende um cidadão sofredor. E vai ser as enganações recorrentes que virão. Os políticos salvarão o Brasil, todos os políticos vão renovar aquela velha história de resgatar o nosso país novamente. Que os aposentados e pensionistas terão seus direitos respeitados. Que o cidadão brasileiro terá de volta o direito de se alimentar. Que o cidadão brasileiro terá direito à casa própria, desde que não seja denunciado enganosamente. Ou não deram oportunidade de defesa, se você der sorte, porque provavelmente já deve ter algum político no próximo provar que a casa já foi dada para outro e agora é irreversível. Mas vamos, seguindo o nosso caminho. Outros vídeos virão para fazermos alusões diferentes, mas que vão se interligar lá na frente. A política é a ligação de tudo que você pensa. E eu já falei diversas vezes que eu não sou mais fã de política.
Mas, infelizmente, não há como você fugir da política, porque ele rege todas as vertentes da vida. A política faz com que você seja apenas um número. E vai ser um número no hospital de cirurgia, no hospital de Tobias Barreto, um número na UPA, um número onde você quiser. E as promessas virão sempre a mesma, que darão melhor saúde, educação, lazer, segurança, não sei mais o que, implantarão, não sei, criarão 1 bilhão de empregos, resgatarão a economia do nosso Brasil, que está fragilizada, não deixarão transformar o nosso Brasil na Venezuela, levantarão a bandeira da Argentina que está morrendo. Ei, que ironia. Vamos deixar para outra vez. Por enquanto, fator sorte está do meu lado, que eu não morri ainda. Porque eu acho que a única coisa que vai me restar é morrer antes de ser tratado. Entrei na fila de espera. Devo demorar mais uns 2 anos para ser atendido. Já que no primeiro que eu dei entrada, lá em 2013, fui atendido 1 ano e 3 meses depois de 2014 e ainda veio o exame errado. Ainda perdi o direito de segurado por causa disso, porque a demora foi tamanha. Dei entrada em junho de 2023. Um profissional que nem sequer sabia o que queria fazer, só pode ser uma graça. Mandaram fazer um exame de eletromiografia. Um bestalhado aqui esperou 3 anos, ou 1 ano e 3 meses. Quando saiu o relatório, o problema não era de eletromiografia, meu problema era entupimento das artérias. Volto de novo ao Sistema Único de Saúde, espero tantas vezes para o ortopedista. Ele disse que eu tenho distensão muscular. Eu não jogo bola, mano, não faço esforço nenhum que eu não consigo. E faça 10 sessões de fisioterapia que você tem distensão de muscular. E lá vai tempo, e lá vai tempo, e lá vai tempo. E assim foi indo. Quando descobriram que eu tinha, agora perdeu o direito de segurado. Esse é o Brasil. Mas eu também fiquei encostado muito tempo, fiquei quase 9 anos, 10 meses. Eu acho que é porque eu me encostei, aí fiquei encostado muito tempo, acabei caindo. Quem sabe um dia eu me levante para acreditar nessas mentiras que virão. E eu debater novamente e desmenti-lo. Valeu!